Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Rubia Carolina e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a anatomia topográfica do dorso. Então, serão abordados nessa aula os ossos, os ligamentos e todos os nervos aqui dessa região. Então, de uma maneira mais ampla, vamos abordar o tema sobre as generalidades, sobre quais são os limites, a constituição, os pontos de referência e as regiões do dorso. Também será aplicado os conhecimentos relacionados tanto da coluna cervical, da coluna torácica e da coluna lombar. Antes de mais nada, dá um pause nessa aula, tenta resolver essa questão, que no final da aula a gente volta com a resposta. Então, vamos lá. O que a gente tem que saber em relação às considerações gerais do dorso? Quais são os limites dessa região? Então, eu não sei qual que é a sua universidade, quais são os limites que são abordados, mas geralmente, de acordo com o Netter, o dorso ele tem essa linha de limite superior aqui na região aqui do trapézio, e aí a gente tem um limite lateral. Esse limite lateral, se você pegar aqui, ó, na axila, a gente tem a prega, né, anterior, e aí a gente tem a prega posterior. O limite lateral, ele tá aqui próximo da prega posterior. Então, é aqui a região que faz a limitação do dorso na lateral. E o limite inferior é aqui por onde passa a crista ilíaca. Presta atenção para você não confundir. Limite do dorso inferior não contempla a região glútea, tá? A região glútea, ela tá lá no tópico de membro inferior, na região ali anatômica do glúteo. Então, essa parte, ela não é parte do dorso, tá? Então, o dorso, ele tem várias funções, então ele é um eixo para o músculo esquelético, ele tem a função de sustentação, e aí a gente precisa entender quais são os pontos de referência quando a gente encontra um paciente no dia a dia ali da clínica. Então, quais são esses processos, quais são essas etapas que estão dentro da anatomia topográfica do dorso que você tem que saber? Então, a gente leva em consideração todo aquele roteiro que vem pele, tela subcutânea, face profunda, os músculos, os ligamentos, coluna vertebral, a medula espinhal com as meninges, as costelas e os vasos, juntamente com os nervos. Então, a gente tem aqui, se você palpar aí em você, tem um ossinho aqui atrás, sabe? E esse ossinho, ele é a proeminência da vértebra C7. Então, esse é um ponto de referência anatômica que é muito importante para que você entenda. Também, se você conseguir palpar aqui, tenta encontrar a espinha da sua escápula. Conseguiu? Quando você coloca aqui e você palpa esse processo espinhoso aqui da espinha da escápula, se você vir direcionado, você vai estar na região do processo espinhoso de T3. Já o ângulo inferior da escápula, aqui atrás, tenta encontrar ele. Quando você vai para a região vertebral, a gente encontra esse processo espinhoso de T7. Assim que acaba as costelas, a gente tem um processo espinhoso de T12. E aí, juntamente aqui embaixo, perto da crista ilíaca, que é um ponto de referência anatômica, a gente tem um processo espinhoso de L4. Então, as regiões do dorso, elas possuem nome. Imagina que você está no consultório, você está ali no ambulatório e um paciente chega com uma dor torácica, com uma dor lombar, e você precisa deixar anotado ali na ficha do paciente para que o próximo médico, você vai passar o plantão, para que esse próximo médico saiba como que ele vai lidar diante dessa queixa do paciente. Então, por isso que quando o paciente chega falando dor nas costas, você precisa identificar a localização dessa dor nas costas. Então, se você traçar uma linha média, a gente vai ter o quê? A região vertebral, que é bem aqui no meio mesmo, né? Tem a região escapular, que é onde estão as escápulas. E aí, da região escapular, a gente tem a região intraescapular, a supraescapular e a infraescapular.
aqui no ombro deltoide, peitoral lateral, o trígono lombar, a região sacral e aí a região glútea e anal, que não fazem parte do dorso, mas é importante que você saiba aqui defini-las. Então, essa é a importância de que você saiba quais são as regiões que estão ali nos limites do dorso e que você consiga identificar. Isso geralmente é assunto para a prova. Então, a constituição a gente já falou, que é a pele, vasos, nervos, tela subcutânea, e aí a gente consegue aqui visualizar uma imagem de superfície, a imagem com os músculos, os ossos e os nervos. Na prática, pelo menos 10% da população ela procura atendimento por dor nas costas. Só que dizer dor nas costas é um termo inespecífico. Agora, você que é aluno Med 5, você já sabe que não é mais dor nas costas que fala. Então, a gente precisa encontrar essa região, identificar qual que é a região que o paciente está relatando dor, para você definir e usar os termos corretos. A dor lombar é a queixa mais comum. E quando ocorre traumatismos ali nessa região do dorso, existe uma incapacidade de movimentação de membros. Se ocorre uma lesão aqui na região do dorso que acomete o pescoço fletido, pode ser que ocorra uma lesão na medula espinhal. Então é muito importante que você se atente a esses fatos. Então vamos começar? A coluna vertebral, ela possui 33 vértebras. Então, na coluna cervical, a gente tem de C1 a C7, na coluna torácica, de T1 a T12, na coluna lombar, de L1 a L5, e na coluna sacral, S1 a S5. Então, aqui tá os pontos anatômicos, a gente consegue referenciar. E as articulações do dorso. Então, entre cada vértebra existe um disco intervertebral. Esse disco, ele possui uma constituição. Aqui no meio, a gente encontra o núcleo pulposo e em volta o ânulo fibroso. Ele é responsável por quê? Pela função de amortecimento. Então, através desse disco, a gente consegue eliminar aqueles impactos que existem para não afetar todo esse eixo da coluna. A localização, já foi dito, né? Ele está entre as vértebras, porém, nas duas primeiras a gente não encontra, tá? Então, é a partir de C2 ali para baixo, a gente tem o disco intervertebral. Em relação a correlações clínicas, é importante que você saiba que em casos de herniação, quando há um extravasamento desse conteúdo aqui do disco intervertebral, a gente pode ter uma herniação e essa herniação comprimir os nervos ou a região ali das raízes nervosas ou então vasos, e isso pode gerar dores. Então, é muito comum e é importante que você saiba dessa relação com a prática clínica. Então, nas articulações do dorso existem processos articulares. Então, aqui a gente tem os processos articulares. E esses processos, eles são, dentro da clínica, é possível que sejam encontrados alterações, patologias, como artrites e artroses. Na coluna cervical, a gente tem os ossos, né, de C1 a C7. Aqui está a imagem. Dentro dessas particularidades, no conceito das vértebras, todos essas vértebras, elas são bifurcadas, exceto a C1 e a C2. O forame vertebral, ele tem um formato triangular e ele é localizado na lateral da vértebra para a passagem de quem? Da artéria vertebral. Isso é muito importante, eu acho que se você puder pausar e tirar um print dessa parte, ou então anotar aí no seu caderno, forame vertebral triangular e localizado na região lateral para a passagem da artéria vertebral. Isso é algo que é muito importante e você precisa saber. Os forames transversais permitem a passagem dos nervos cervicais. A curvatura, ela é levemente lordótica e ela é importante para manter a estabilidade na região cervical. Então, essas vértebras cervicais são divididas em vértebras típicas e atípicas e a mais proeminente. Quando a gente está falando de vértebras típicas, a gente tem todo o contexto geral. As atípicas sempre vai ser S1 e
sempre vai ser C1 e C2, a atlas e o axis, e a mais proeminente, a C7, que é aquela que a gente falou no início da aula, que você sente aqui quando coloca a mão na sua região dorsal. O que é importante entender sobre o atlas e sobre o axis? O atlas, ele segura a cabeça, então ele é responsável por dar essa sustentação. E o axis, ele é responsável por mexer a cabeça. Então, a gente tem aqui as imagens dessas duas vértebras. A gente percebe o processo transverso, a face articular superior, aqui também tem a formação do processo transverso, o processo espinhoso, dá uma olhadinha aqui que ele é bífido, a face articular superior, o dente do axis. Então, se você está ali em uma prova prática, se você precisa definir qual vértebra que é o axis ou qual que é o atlas e você tem essa dificuldade, primeira coisa, tenta procurar se tem o dente. Se tem esse processo odontoide, é o axis. Agora, se não tem, se ela é mais vertical, se ela é mais transversal, ela não tem nenhum processo, o processo espinhoso não é bifurcado, então você vai para o atlas. Então, quais são as articulações que estão ali na região cervical? A gente tem, primeiramente, atlanto-occipital. Pelo próprio nome já dá para entender que é uma articulação que liga o atlas com o osso occipital. Ela é sinovial, do tipo condilar, e ela é responsável pelos movimentos de flexão, extensão e a inclinação lateral da cabeça. Então, quando a gente faz esse movimento do sim, ou essa inclinação lateral, isso quer dizer que ela quem está trabalhando nesse momento é a articulação atlanto-occipital. Então, aqui a gente consegue perceber ela. E aí tem também a atlanto-axial. Então, pelo próprio nome, sempre em anatomia você tenta identificar o nome, porque ele te dá dicas de onde e de que está sendo falado. Então, atlanto-axial, então ela está entre o atlas e está entre o axis. Ela é uma articulação sinovial, trocoide, plana, existe uma cápsula articular e tem a formação ali do ligamento cruciforme, que é um ligamento responsável por permitir alguns movimentos, e o ligamento longitudinal anterior, os ligamentos alares e a membrana tectória. A gente consegue ver aqui nessa imagem como que é a característica visual dessa articulação. Então aqui, ó, a gente vê que existe como se fosse um formato de uma cruz. Então, isso aqui é o ligamento cruciforme. Essas articulações crânio-vertebrais tem um macete que você pode guardar ali para o momento da prova. O sim é atlanto-occipital e movimentos de não é atlanto-axial. Então, se você conseguir decorar isso, você já consegue resolver uma boa parte da sua prova. Então, sim, né, a gente tem flexão e extensão da atlanto-occipital e o não, movimento de rotação lateral, que é uma articulação em pivô. Dá um print nesse macete para você não esquecer. E aqui na coluna cervical, uma das particularidades é que a partir da segunda vértebra, então de C2 até a C7, existe quem? A passagem da artéria vertebral. Isso é muito importante porque se existe alguma lesão, se existe algo ali que interrompa esse fluxo, a gente pode ter uma alteração neurológica. Então, a gente perde a irrigação para a região do crânio e para a região encefálica, e aí acaba tendo um comprometimento de todo o paciente. Então, isso é muito importante que você saiba que seja de C2 a C7. Então, a gente consegue perceber aqui que ela passa pelos forames transversos e aí depois ela passa a ser chamada de artéria basilar quando entra ali dentro do crânio. A veia vertebral, que também é responsável por drenar o sangue venoso do cérebro e da medula espinhal, e o nervo cervical. Então, essas estruturas são responsáveis aqui por passar pela vascularização e pela inervação da coluna cervical. O nervo cervical, ele possui um par de nervos, né? Então, ele emerge pelos forames transversários. Então, aqui do lado, a gente consegue perceber a presença desses forames transversários que são responsáveis pela passagem desses nervos.
Então, quais são os limites quais são os ligamentos crânio-vertebrais? Então, a gente tem aqui, ó, a membrana tectória. A membrana tectória, se você rebater ela, você consegue encontrar abaixo o ligamento cruciforme. Aqui a gente tem o ligamento longitudinal posterior. Percebe que a membrana tectória, ela é como se fosse uma continuação desse ligamento longitudinal posterior. Aqui a gente tem a cápsula da articulação atlanto-occipital, pelo próprio nome, né? A gente já sabe, aqui está o osso occipital e aqui está o atlas. E aí a gente tem aqui embaixo o atlas, entre o atlas e o áxice, a cápsula da articulação atlanto-axial. Se a gente rebater essa parte que tem a membrana tectória, por baixo, a gente vai encontrar os ligamentos alares. Alares, pensa que lá. Então, tem a questão lateral, você vai conseguir identificar que eles estão indo aqui para a lateral. A parte mais profunda da membrana tectória, as fibras do ligamento longitudinal inferior e os ligamentos longitudinais aqui, transversos do atlas. Os ligamentos da coluna cervical, eles possuem a função de serem permissíveis. Então, através dele, é possível que exista alguns movimentos, no quais já foram ditos. Então, a gente tem flexão, extensão, tem um movimento de sim, um movimento de não. Então, o ligamento atlanto-occipital anterior, que está na parte anterior, ele é responsável por permitir essa flexão e essa extensão, e já o atlanto-axial anterior é responsável também por permitir os movimentos de flexão e de extensão. Já o ligamento longitudinal anterior, ele ajuda a evitar que exista uma hiperextensão, que é o movimento, né, de excessivo aqui para trás. Existe também o ligamento amarelo, que está localizado no canal vertebral a partir de C2 e também ajuda a evitar a hiperextensão da coluna cervical. Então, aqui, ó, o ligamento longitudinal anterior. E aí, por dentro, a gente encontra esse ligamento amarelo. E já os ligamentos que são limitadores da hiperflexão é o ligamento longitudinal posterior, o ligamento interespinal e o ligamento atlanto-occipital posterior. Então, a gente consegue perceber aqui, ó, tá? Encontrou o ligamento amarelo? Tem o ligamento longitudinal anterior, aqui o ligamento longitudinal posterior, e entre o processo transverso, a gente encontra o ligamento transverso, o ligamento aqui supraespinal e o ligamento interespinal. Uma correlação clínica é que é importante entender essas estruturas anatômicas pelo fato de que alguns pacientes eles podem ter alterações e são encontrados achados que são variações dentro da particularidade de cada paciente. Um exemplo disso são pacientes que têm síndrome de Down. Esses pacientes eles possuem uma anomalia congênita da vértebra, que é uma questão de assimetria da atlanto-occipital. Isso pode causar instabilidades na cervical e ter uma compressão medular. Então, agora vamos entrar na coluna torácica. Ela possui articulações costovertebrais, a curvatura é cifótica, os processos espinhosos são maiores, né? A gente consegue perceber que eles são longos. E as facetas articulares, elas são orientadas para a lateral. E tem uma grande relação com as costelas, porque aqui a gente encaixa, né, como se tivesse um processo de abraçar as costelas. E para que isso aconteça, é importante que existam processos, que existam estruturas responsáveis por receber essa costela, que são as fóveas costais. Então, para você lembra dessa frase, desse macete: costelas cifóticas, espinhos longos e articulações laterais. Costelas cifóticas, espinhos longos e articulações laterais. Se você não falar comigo, você não vai decorar. Então, fala de novo aí. Costelas cifóticas, espinhos longos e articulações laterais. Costelas cifóticas, espinhos longos e articulações laterais. Pronto. Se já falou uma vez, escreve aí no papel que você vai decorar e não esquece nunca mais. Os ossos são responsáveis por permitir alguns movimentos. Então, a gente tem os ossos de T1 a T12.
associado com 12 pares de costelas. Os movimentos permitem flexão, extensão, rotação e inclinação lateral e a curvatura é cifótica. Esses movimentos você vai lembrar durante ali na hora da prova. Quando a gente está aqui sentado na cadeira e olha para trás, a gente utiliza essa coluna torácica para fazer essa questão de olhar para trás. Então, tenta fazer aí, dar uma olhadinha para trás, para você conseguir perceber quais são os movimentos que a coluna torácica é responsável por fazer no seu organismo. As vértebras torácicas, vamos fazer um comparativo. A gente falou da cervical, que ela tem formato triangular. Então, as torácicas, elas têm um formato de coração, elas são apaixonadas. Então, de T2 a T10, elas são típicas com esse formatinho de coração aqui no corpo da vértebra. Já as atípicas é a T1, que é o atlas torácico, e a T1, T11 e T12. Então, assim, de T2 a T10, típica coração. Atípica, atlas torácico e vértebras T11 e T12, que possuem os corpos vertebrais maiores e os processos espinhosos, eles são curtinhos e retos. Então, a gente falou que geralmente a grande maioria das vértebras aqui da coluna torácica, ela possui o processo espinhoso longo. Então, a T11 e a T12, ela já começa a ficar pequeno, porque aí já vai começar logo em seguida a coluna lombar. As articulações que estão envolvidas aqui nessa coluna torácica é a articulação costo-vertebral. Nessa articulação a gente encontra também o ligamento radiado, o ligamento costo-transversário e a membrana intraarticular. O ligamento radiado, ele tem essa impressão aqui, ó, de como se fossem umas radículas mesmo, por isso que ele tem esse nome. A articulação costo-transversal, ela possui uma cápsula articular e tem também o ligamento costo-transversário superior e o ligamento costo-transversário lateral. Então, conforme vai descendo, o corpo da vértebra ele vai ficando maior. E aqui na coluna lombar, ele tem essa característica de ser um corpo mais robusto, sabe? Então, a gente encontra aqui, ó, um corpo vertebral que tem essa característica maior, um forame vertebral, pedículo vertebral, a lâmina, que formam um arco vertebral, um processo transverso, um processo acessório, um processo mamilar e o processo espinhoso. E atenção, dentro da prática clínica é importante que você conheça os limites para que você faça uma punção, tá? Essa punção ela pode ser feita ali dentro de L3 e L4 ou entre L4 e L5. E aí, quando você coloca, ou quando você faz a punção com a agulha, você acaba atingindo o canal, mas você não atinge a medula. Por que que isso acontece? Por que que existe essa margem de segurança? Porque o desenvolvimento do sistema nervoso, ele não acontece ao mesmo tempo que acontece o crescimento ósseo. Então, são coisas distintas. Então, o sistema nervoso, ele cresce até, ó, ele chega aqui e para no cone medular da medula espinhal, ou a extremidade da medula espinhal, e aí ele vai tendo a continuidade como cauda equina, e nessa região a gente não encontra a medula propriamente dita, a gente encontra só os filamentos terminais desses nervos. Então, essa região aqui é a área escolhida para fazer uma punção, justamente por esse fato de ter uma segurança maior de não lesionar o conteúdo ali dentro da medula. A inervação, ela é responsável por dar toda essa parte sensitiva e motora da região do dorso. E aí a gente encontra na região cervical os nervos cranianos, que vão ali para o tronco encefálico, e os nervos espinhais da medula, que são em 31 pares, 8 cervicais, 12 torácicas, 15 lombares, 15 sacrais e uma coxígea. Aí você vai falar, meu Deus, mas não tinha só 7 vértebras? Por que tem 7 vértebras e 8 nervos cervicais? O que está acontecendo? Então, a gente tem que entender essa diferença no processo de formação e por isso e lembrar também que ali na cervical inicia uma antes de começar a ser um e uma abaixo. Então, por isso que a gente tem 8 cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, 5 sacrais e uma coxígea. Essa é outra questão de prova, geralmente é uma pegadinha, porque
o enunciado ele dá a entender que que ali na região da coluna cervical existem 7 pares de nervos, e não, na real, são C8. Aqui a gente tem uma foto, uma imagem da medula espinhal, e aí vamos lá, vamos começar por partes. Aqui encontramos os filamentos radiculares. Esses filamentos radiculares, eles são divididos em sensitivos e em motores. A união desses ligamentos radiculares vão formar a raiz. Então, a gente tem aqui a raiz motora e aqui o gânglio sensitivo. Então, lembra que sempre fala raiz dorsal do gânglio. Então, geralmente a parte posterior, ela é a parte dorsal, ela é relacionada à sensibilidade e a parte anterior já é a raiz motora. O gânglio sensitivo, ele só aparece aqui na parte sensitiva, como o próprio nome diz. A raiz motora não tem gânglios. E aí, quando tem a união dos dois, a gente vai formar um nervo. Esse nervo, ele é misto, porque ele recebe tanto a questão da parte posterior quanto da anterior. E aí, a gente tem um nervo misto, unissegmentar, e aí, plurissegmentares. Uma coisa que é importante na hora de você identificar a linha medula, para você conseguir descobrir qual que é a anterior, qual que é os filamentos radiculares posteriores, os filamentos radiculares anteriores, é que na fissura mediana anterior a gente tem como se fosse aquele desenho do H. Então, a fissura mediana anterior está na parte anterior, como o próprio nome diz. Então, você procura a primeira fissura, encontrou ela, e você consegue localizar quais são os filamentos radiculares posteriores e quais são os anteriores. E aí, lembra da questão que a gente falou lá na frente? Qual que é a resposta? Vamos lá, qual que você falou? Se você falou a alternativa D, se você escolheu luxação atlanto-axial anterior, você acertou, Doc. Isso acontece porque o atlas ele se desloca anteriormente em relação ao áxice. Isso pode gerar uma instabilidade, uma compressão da medula espinhal. Esse tipo de lesão ele é muito importante dentro do contexto do caso clínico que foi mencionado. Por quê? A hiperextensão exagerada da coluna cervical, ela pode agravar a luxação, pode agravar os sintomas neurológicos e pode afetar os membros inferiores, pode ocasionar dificuldade em equilíbrio e até mesmo a fraqueza muscular. Então, agora vamos para os flashcards. A coluna cervical é a única que possui forame transverso? Para pensar. Geralmente, se você for responder essa questão de uma maneira muito rápida, você vai assinalar que sim, mas na verdade, porque a gente deu muito ênfase a algo que tem ali na coluna cervical, que é o forame transverso. Mas na real, o que acontece? Existem forames transversos em toda a coluna, porém ali na cervical é que existem os forames transversos que são relevantes, porque é nele que passam as raízes nervosas cervicais que vão formar o plexo cervical. Então, geralmente falou em um forame transverso ali na região da cervical, tem que lembrar da importância que é o plexo cervical. O dorso compreende a face, alguma coisa do tronco, inferior ao e superior às. Então, o dorso compreende a face posterior do tronco, inferior ao pescoço e superior às nádegas. A coluna vertebral protege quem? A medula espinhal e os nervos espinais. A coluna vertebral de um adulto é formada por quantas vértebras? Se você falou 33, você acertou. São 7 cervicais, 12 torácicas, 5 sacrais, 5 lombares e 4 coxígenas. Lembrar aqui que existe uma particularidade que a questão dos nervos já é um pouquinho diferente. Ao invés de ter C7, a gente tem C8. O ângulo lombosacral situa-se na junção dos eixos da região lombar, da coluna vertebral e do sacro. Então, ele se situa na junção dos eixos longitudinais. As vértebras tornam-se alguma coisa à medida que a coluna vertebral desce até o sacro e depois torna-se progressivamente em direção ao ápice do cóccix. Lembra que a gente conversou sobre isso na aula
Então, conforme vai descendo, esses corpos da coluna vertebral, eles vão tornando maiores, mais robustos, justamente para sustentar o peso. E aí, a hora que chega ali em direção ao ápice, ele vai ficando menor. As vértebras cervicais, torácicas, lombares e a primeira sacral se articulam nos processos articulares. Então, lembrar que é só a primeira sacral. As escápulas, embora localizadas no dorso, são parte do esqueleto apendicular e fazem parte do membro superior. E aí, o que você acha? É verdadeiro ou é falso? Todo mundo tem a tendência a colocar que ela é falsa, mas na real é verdadeiro. Por quê? Por mais que a escápula esteja aqui na região dorsal, ela sim faz parte do esqueleto apendicular e ela é uma das estruturas que estão relacionadas, que fazem parte do membro superior. Na prática é importante entender que as vértebras cervicais são importantes, que pode chegar um paciente para você com uma fratura cervical, com uma hérnia de disco, espondilose, osteoartrite e malformações congênitas, como foi no caso lá da síndrome de Down. Essas articulações cervicais, elas podem ocasionar subluxações, elas podem ter luxação do atlanta occipital, um bloqueio articular cervical. E aí, os ligamentos cervicais, eles podem ter uma lesão no ligamento nucal, lesão no ligamento transverso, espondilolistese. Se você conseguir falar essa palavra, você já está na frente de todo mundo. E estenose do canal vertebral cervical. Na residência tem uma questão, para essa questão aqui, tenta responder para a gente ver se você conseguiu entender o conceito. E a resposta é verdadeira. O resumo da aula, então, a gente falou sobre o dorso, que o dorso ele é uma região das costas que se estende desde a base do pescoço até a parte inferior da região lombar, que não compreende os glúteos, tá? A região das nádegas. A coluna cervical, ela tem a parte superior da coluna vertebral e ela vai ali de C1 a C7 e ela tá mais ou menos localizada aqui na região do pescoço. E lembrar que ali na região da coluna cervical, os discos intervertebrais, eles funcionam como se fossem amortecedores e permitem a mobilidade. Então, por isso que elas conseguem se mover e fazer esses movimentos de flexão e extensão. Então, falamos sobre o limite do dorso, as regiões do dorso, sua constituição. Falamos da coluna vertebral, que vai de C7, T12, L5 e AS5. E das articulações, do disco vertebral, do ligamento, das articulações crânio-vertebrais, da inervação, do desenvolvimento da medula, dos nervos espinhais. E aí agora é com você